países. Ok? E vamos aqui agora a mais um ponto. Regras antigas ainda se aplicam? Vamos ver aqui esse tópico. Vamos começar nossa discussão sobre as causas do comércio mundial no capítulo 3, que é o próximo capítulo e, consequentemente, a próxima videoaula que nós teremos, com uma análise de um modelo originalmente apresentado pelo economista britânico, o David Ricardo, em 1819. Então, tendo em conta todas as mudanças no comércio mundial desde o tempo de Ricardo, velhas ideias ainda podem ser relevantes. Então, a forma como David Ricardo viu o comércio lá inglês no século XIX, faz sentido ainda as ideias? A resposta é um retumbante sim. Mesmo que muito tenha mudado sobre o comércio internacional, os princípios fundamentais descobertos por economistas no alvorecer de uma economia global ainda se aplicam. Então, claro que as teorias fundamentais, elas ainda podem ser usadas como uma base teórica elementar de análise, claro que fazendo algumas pontuações com as experiências contemporâneas, mas a teoria econômica, ela bastante coisa da sua origem, né, lá do século XVIII, XIX, se aplicam ainda aos dias atuais. É verdade que o comércio mundial tornou-se mais difícil de se caracterizar em termos simples. É claro, o comércio internacional ficou mais complexo do que era lá no século XIX. Há um século, as exportações de cada país, obviamente, eram moldadas em grande parte por seu clima e seus recursos naturais. Então, países tropicais exportavam produtos tropicais, como café e algodão. Países com terra rica, como os Estados Unidos e a Austrália, exportavam alimentos para as nações densamente povoadas da Europa. Disputas sobre o comércio também eram fáceis de explicar. As batalhas políticas clássicas sobre o livre comércio versus o protecionismo, né, eram travadas entre proprietários ingleses, que queriam a proteção contra as importações de alimentos baratos, e os fabricantes ingleses que exportavam grande parte da sua produção. As fontes do comércio moderno são mais sutis, são mais complexas. Então veja, quando a gente olha o século XIX, a forma como era fácil enxergar o comércio internacional não existe mais. Hoje, não só o desenho do que é protecionismo, do que é livre mercado, das suas múltiplas variações, da forma como os agentes econômicos dentro de um próprio país são mais a favor ou menos a favor do que o comércio internacional. Ou como foi colocado aqui, né? Países que antes exportavam só produtos tropicais, como era o caso do Brasil. O Brasil hoje é referência na exportação, por exemplo, de aeronaves com a Embraer. Mas também exporta soja. Então, a coisa é mais complexa. Assim como países ricos também exportam produtos primários. Então, outro dia, um documentário da televisão alemã mostrando a exportação de batata dos Países Baixos para países da África. Então, ou seja, a conhecida Holanda vendendo batata para países africanos. E mais, tem serviços sofisticados. Então, as fontes do comércio moderno, elas são mais sutis, são mais complexas. Então, veja, os recursos humanos e os recursos criados pelos humanos na forma de maquinarias, dentre outros tipos de capital, são mais importantes do que os recursos naturais. As batalhas políticas sobre o comércio normalmente envolvem trabalhadores cujas habilidades são tornadas menos valiosas pelas importações. Então, eu vou destruir um conjunto de trabalhadores em um determinado país, como é o caso dos Estados Unidos. Você destruiu a indústria de aço porque você traz aço mais barato de outros países. Então, a habilidade daqueles trabalhadores são tornadas menos valiosas porque você tem importações mais baratas. Trabalhadores da indústria de vestuário que enfrentam a concorrência dos vestuários importados e atendentes técnicos que agora enfrentam a concorrência de Bangalore. Ou seja,
o comércio internacional, ele produz, sim, ganhadores e perdedores. Trabalhadores perdem empregos aqui para outros ganharem em outro lugar. Então, quando eu passo a comprar, por exemplo, vestuário da China, eu destruo a minha indústria de vestuários no Brasil, enfim. No caso brasileiro, quando o Brasil abriu em 1990, no governo de Fernando Henrique, mais o comércio internacional, por exemplo, os brinquedos que vinham dos Estados Unidos e da China destruíram a indústria de brinquedos e entretenimentos do Brasil. Porque aqui não se conseguia competir com a qualidade, enfim, com a variedade dessas outras indústrias que eram indústrias mais maduras em outros países. Como veremos em capítulos posteriores mais à frente, no entanto, a lógica subjacente ao comércio internacional permanece a mesma. Modelos econômicos desenvolvidos muito antes da invenção dos aviões a jato ou da internet continuam sendo importantes para compreendermos os fundamentos do comércio internacional do século XXI. Então, a gente pode sim recorrer a teorias do século XVII, XVIII, XIX, começo do século XX, porque muita coisa ainda faz sentido. Ok? Pois bem, aqui tem um resumo, né?